Olá, bom dia! Semana nova começando. Que bom que nós estamos aqui iniciando a nossa semana juntinhos através do canal Café com Deus. E o melhor, né? A cada dia a gente inicia ouvindo um pouquinho o que Deus quer falar conosco. Refletir na palavra do Senhor é muito bom, queridos, pois quando nós refletimos, a gente sempre fica com o nosso ouvido atento para escutar o que Deus tem para falar conosco, não é verdade? E para iniciar esta semana, que será uma semana incrível, será uma semana boa e agradável, eu quero ler para vocês lá no livro de 1 João. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sempre escolher o amor. É um grande desafio, queridos. E quando nós falamos sobre amor, lá no livro de 1 João, uma das cartas, né? Que este João aqui que escreveu este livro, foi um dos 12 homens que Deus, né? Que Jesus escolheu para ser discípulo dele. E o mais assim interessante desta carta de 1 João, que se você ler, é bem curta, né? O tempo inteiro este apóstolo, ele desafia os cristãos a viver de forma que Deus deseja, né? Então, assim, quero deixar aqui esta dica de leitura para a nossa semana. O livro de 1 João. Vamos lá? Eu quero ler o capítulo 4, e quero ler lá no versículo 20, que diz assim, 4:20. Se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Queridos, quando nós começamos a conhecer o nosso Deus, e conhecemos, obviamente, também este amor, porque Deus, ele é amor, e se analisarmos Deus e amor, eles são sinônimos, ou seja, são parecidos, né? Porém, seria muito contraditório dizermos que amamos a Deus, porém odiamos algumas pessoas aqui nesta terra. Essa palavra ódio, odiar, é algo muito forte quando nós declaramos pelos nossos lábios, não é verdade? E Deus, ele é amor. E aqui o apóstolo Paulo, quando ele escreve, se nós dizemos sempre com os nossos lábios que nós amamos a Deus, e dizemos que odiamos o nosso próximo, nós estamos mentindo. É complicado a gente ouvir uma palavra desta, né? Logo na segunda-feira, no primeiro dia da semana. Mas, queridos, hoje o Espírito Santo de Deus, ele quer falar a respeito de amar. E aí, às vezes, você fica pensando, né? A Bíblia diz que mentimos se dissermos que amamos a Deus, mas odiamos o nosso irmão. Ou seja, nós temos que constantemente, meus queridos, vigiar aquilo que tem alimentado aqui, olha, o nosso interior. Nós podemos começar uma jornada muito bem com Deus, né? Quando nós o aceitamos, a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, quando nós começamos a integrar daquilo que a palavra tem para nós, quando nós começamos até mesmo um dia muito bom na presença do Senhor, porém no meio deste caminho, se acontece alguma decepção com alguém, automaticamente isso já começa a despertar em nós pensamentos contrários àquilo que Deus tem nos ensinado, e quando a gente menos imagina, a gente cai na armadilha de sermos dominados pela amargura, pelo rancor e pelo ódio, né? Que vai tomando conta do nosso coração. Mas, pastora, como que eu vou controlar
Então, estes sentimentos naturais decorrentes de quem foi traído, de quem foi injustiçado, de quem foi enganado ou humilhado, né? Por exemplo, queridos, a resposta é muito simples, porém pouco praticada por nós. Eu me incluo também, porque muitas vezes eu tenho esses grandes desafios na minha vida, mas nós não podemos deixar que o ódio, que o rancor toma conta do nosso coração. Nós temos que escolher amar, assim como Cristo nos ama, né? Assim como Deus nos ama, nós precisamos escolher amar. E esta resposta, ela é muito simples. Simplesmente nós precisamos decidir a tomar o caminho do amor, decidindo a obedecer a Deus, né? Praticar o que Ele nos ensina e mais ainda resistir ao que a nossa carne sempre vai nos empurrar a sentir e fazer. E este impulso nosso, humano, né? Ele sempre vai nos impulsionar a guardar ódio, rancor, mágoa, quando nós nos sentimos injustiçados por alguém. Queridos, eu sei que tomar a decisão de agradar a Deus é difícil, principalmente nesta questão, né? Porém, é algo que deve ser praticado por nós. Porque quando nós tomamos a decisão de agradar a Deus, não importa, queridos, não importa mesmo o tamanho da injustiça que fizeram com você. Se você alimentar aqui, olha, dentro da sua mente, pensamentos pacíficos, né, sobre a pessoa em questão, você entregar a Deus toda a situação que gerou a você ter ódio, né? A você ter odiado aquele momento que a pessoa agiu, porque a nossa luta, queridos, aqui não é contra as pessoas. A palavra de Deus, ela nos ensina, é contra as ações do mal que acontecem através da vida desta pessoa que vem e nos ofende, que tenta nos humilhar, que tenta nos tirar da presença do Senhor. E agir desta maneira, queridos, é atitude de ações de pessoas que verdadeiramente amam ao Senhor. Estas são as atitudes, né, que nós, como mulheres, como homens espirituais, que já estamos num caminhar com o Senhor, que entendemos a palavra, que sabemos quem é o Senhor, que Deus é amor, que Deus é misericordioso, que Deus perdoa os nossos pecados, então nós temos condições sim de agirmos assim. Eu sempre falo algo, talvez eu não sei se eu falei isso já para vocês. Deus permitiu que Jesus viesse aqui na terra 100% homem, carne, sentindo sede, desejos como nós, para que hoje nós pudéssemos entender que assim como Cristo, ele conseguiu vencer as coisas do mal, né? As coisas que o inimigo vinha contra ele, que nós também somos capazes de vencer, né? E este, queridos, é o preço e o privilégio de quem quer viver na obediência de Deus, né? Quem decide seguir os princípios de Deus, e o primeiro a ser abençoado quando há essa decisão é você mesmo. Quando a gente decide viver o propósito, quando a gente decide viver essa promessa, a primeira pessoa a ser abençoada, queridos, somos nós mesmos, né? Então, você verá, se você começar a tomar a atitude de amar o teu inimigo, né? De amar mais ainda o teu próximo, de amar mais ainda as pessoas que têm te prejudicado, você verá como o seu coração ficará em paz quando tomar a decisão certa de não ter ódio, né? E sim de amar e perdoar sempre. Esta é a palavra de Deus aos nossos corações, nesta semana, nesta segunda-feira, para iniciarmos a semana. Vamos decidir amar,
Como diz aqui a palavra, se alguém diz, eu amo a Deus, mas odeio seu irmão, é mentiroso. Pois ninguém pode amar a Deus a quem não vê, se não amar o seu irmão a quem vê. O mandamento que Cristo nos deu é este: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Que nós venhamos a praticar o amor nesta semana, a semear sementes do amor, né? A olhar para as pessoas que nos agridem, sejam elas verbais, sejam até mesmo às vezes física, com atitudes, que nós venhamos a ter um olhar diferenciado, assim como Cristo olha para nós quando nós também cometemos as nossas tolices. Amém? Vamos orar, queridos. Vamos colocar a nossa semana na presença do Senhor, né? Colocar tudo aquilo que tem nos trazido angústia, tudo aquilo que tem nos trazido aflição, colocarmos tudo aquilo que nós precisamos resolver no dia de hoje, nesta semana, e pedir para que o Senhor esteja à nossa frente e abrindo os nossos olhos para que consigamos avançar e estarmos com os nossos ouvidos sempre abertos para que nós venhamos a conseguir também ouvir a voz doce do Espírito Santo. Amém? Deus, muito obrigada, Senhor, por nós estarmos aqui, iniciando a semana na Tua presença, podendo refletir na Tua palavra, Deus. Senhor, que nós venhamos, ó Pai, a obedecer e aprender cada dia mais contigo, Senhor. Por isso, ó Deus, que nós não venhamos abrir mão de todos os pensamentos, ou melhor, ó Deus, que nós venhamos abrir mão de todos os pensamentos errados, de todos os pensamentos maldosos, Senhor, que tentam cercar a nossa mente, cercar o nosso coração, Pai. Deus, que através, Senhor, dos nossos lábios nesta manhã, que nós venhamos, ó Deus, liberar o perdão às pessoas que têm nos ofendido, que têm nos magoado, ó Pai, que têm julgado as nossas vidas com acusações mentirosas, com acusações enganosas, Pai. Que dos nossos lábios possa sair o perdão e que nós venhamos, ó Deus, a praticar aquilo que é bom e aquilo que é fundamental para as nossas vidas, Senhor, é amar e praticar ser o amor uns com os outros, ó Pai. Ensina-nos, ó Deus, fala aos nossos corações. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha tomar a direção deste dia, desta semana, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a caminhos retos, ó Deus, nos tirando e nos livrando de todo o laço do passarinheiro, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Você que está me escutando pela primeira vez, que ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixe o seu like, o seu pedido de oração. Tenha um dia abençoado e lembre-se, escolha sempre amar. Um beijo, um abraço da pastora Sil e até amanhã, se Deus permitir. Até mais.